Vamos para a palavra do Senhor? Efésios capítulo 4, versos 12 a 16. Se você quiser acompanhar comigo a leitura no telão, a palavra de Deus diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos, Senhor, nessa posição agora de ouvintes da Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Pai, que o nosso coração seja a terra fértil que vai receber a boa semente da Tua palavra, Senhor. Nós oramos, meu Deus, para que essa semente germine no nosso coração e produza muito fruto, Pai. Oramos, meu Deus, para que o Senhor nessa noite nos visite com espírito de sabedoria e de revelação. Eu me coloco nessa posição, Pai, humildemente, meu Deus, diante de Ti, para Te dizer, Senhor, que eu não sou nada, por isso, meu Deus, fala comigo, fala conosco, fala através de mim e apesar de mim nessa noite, meu Deus, porque estamos sedentos pela Tua palavra, sedentos por ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo está falando à igreja de Éfeso. E Éfeso era uma cidade central ali na sua região, e com uma população que ainda era muito presa à idolatria, muito presa também aos seus desejos carnais, uma cidade muito rica, e obviamente dessa forma, por ser uma região, por ser uma cidade cosmopolita e onde circulava também muito dinheiro, as pessoas estavam sempre buscando satisfazer seus desejos, seus próprios interesses. Paulo, quando fala à igreja de Éfeso, e a gente vê também alguns relatos de Paulo falando aos romanos, vê ele falando nesse mesmo tom à igreja em Corinto, ele traz essa exortação, o que nos leva a crer, e é uma verdade bíblica, de que Deus quer que todo cristão se torne um cristão maduro, atinja a sua maturidade em Deus. E nesse texto de Efésios, ele traz alguns pontos aqui que vale muito a pena nós nos debruçarmos sobre esse texto e entendermos um pouquinho mais do que Deus quer fazer na nossa vida. Aqui, quando ele fala sobre a maturidade, ele diz que há inclusive um parâmetro, ele diz que essa maturidade é para que nós nos tornemos como um varão perfeito. Ele usa essa expressão, varão perfeito aqui, a palavra varão perfeito ou perfeito é teleios, que fala de alguém maduro, pleno, que já alcançou o seu propósito, que já atingiu esse status de uma pessoa adulta. Então, nós vemos que o que essa perfeição do teleios, dessa palavra teleios aqui quer dizer, não é que nós seremos cristãos ou pessoas que não erram, né? Que consequentemente não pisem na bola em algum momento. Isso pode acontecer, isso é passível de acontecer, mas nós precisamos atingir essa maturidade cristã de alguém que deixou a fase da infância espiritual e amadureceu, ou seja, criou raízes, onde a sua fé está fundamentada em um fundamento sólido, em um firme fundamento. Deixamos de ser crianças espirituais. Nery, mas isso
conflitante com o que Jesus fala, porque Jesus fala que se nós não formos como uma criança, nós não poderemos ver o reino de Deus. E agora Paulo está falando para nós deixarmos de ser criança. Como assim? Quando Jesus fala sobre sermos como criança, ele está falando da pureza de coração. A mesma pureza que Davi fala que se nós não tivermos mãos limpas e coração puro, não poderemos, estar ou vermos o Senhor. Só quem é puro de mãos, limpo de mãos e puro de coração. Então, o que Paulo está falando aqui, está falando de uma jornada que todo cristão precisa passar. Nós precisamos sair dessa fase onde nós somos imaturos, onde nós somos facilmente enganados, manipulados, por não termos raízes profundas em Deus, por não termos ou não buscarmos esse nível de maturidade espiritual. Então, é a intenção de Deus, é o propósito de Deus que todo cristão se torne um cristão maduro, atinja esse status de varão perfeito. A semelhança de quem? Como Paulo diz, a semelhança do próprio Cristo. Ele é o nosso referencial. É para Ele que nós olhamos. Quando ele diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando nós crescemos, nós assumimos a nossa posição, o nosso lugar, inclusive, no corpo, para servirmos o corpo de Cristo e servirmos ao nosso propósito dentro do reino de Deus. Então, qual é o fato? O fato é que a maturidade precisa ser desenvolvida. Nós precisamos caminhar mais nessa direção. Talvez você seja uma dessas pessoas que já tem uma jornada com Deus, já tem uma jornada na igreja, não sei quantos anos, talvez 5 anos, 10, tem pessoas que têm 20, 30 anos já caminhando com Jesus, mas quando olham para dentro do seu coração, sentem que falta algo, ainda não se sentem totalmente capacitadas, ainda não sentem com fundamento suficiente para falar de Jesus com propriedade. Isso é sintoma de quê? É sintoma de que há necessidade de que você caminhe um pouco mais nessa jornada em direção à maturidade. Amém? Não vou pedir para você olhar para quem está do seu lado e falar nada não, mas no seu coração afirme essa verdade aí, ó. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer em Deus. É hora de nós deixarmos esse lugar da infância espiritual e começarmos a caminhar para nos tornarmos cristãos maduros, adultos espirituais. Nesse aspecto, para se tornar mais didático a compreensão do texto bíblico e do princípio bíblico, nós vamos usar 3 pontos, para nós entendermos o que é que diferencia um cristão maduro de um cristão que ainda está na infância, na imaturidade espiritual. Existem 3 aspectos que nós podemos analisar e eu queria que você acompanhasse esse raciocínio comigo. Amém? Quantos estão comigo aqui? Diga aleluia. Glória a Deus. Qual é o primeiro ponto, Nery? Como que nós podemos diferenciar um cristão maduro de um cristão imaturo? A primeira coisa é o alimento, é a sua dieta espiritual. Essa dieta, o alimento, o seu alimento, ele é o quê? Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, eu ainda não posso dar para vocês alimento sólido, uma doutrina mais forte, mais profunda. Por quê? Porque vocês ainda estão bebendo leitinho. Então, nós podemos olhar para a dieta do cristão e ver, de que você está se alimentando? De que você se alimenta? Ainda é de leite ou é de carne? É alimento sólido, Olha o que Paulo fala lá aos Coríntios, no capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está repreendendo a igreja aqui, dizendo isso. Ainda vos criei com leite, não com carne, porque não podem suportar. Entenda uma coisa, até Paulo, no texto, eu vou frisar esse ponto que ele fala aqui. Ele fala assim,
como a crianças em Cristo, ou seja, é natural que todos nós passemos por essa fase, onde nós seremos crianças em Deus. É natural. Todo mundo que tem um encontro com Jesus vai ter essa fase. É a fase em que é natural que você se alimente do leitinho, né? Por quê? Porque você ainda é uma criança em Cristo. E nessa fase, uma criança não pode suportar um alimento sólido, né? Eu não estou vendo nenhuma criança de colo aqui, talvez tenha algum bebê, se tiver alguma mãe, ali, a Vanessa está lá com o herdeiro ali, ó, oh, aleluia. É natural que uma criança de colo, né, uma criança recém-nascida, nos primeiros meses de vida, ela se alimente de quê? De leite, do leite materno, isso é absolutamente natural. Será que é natural para uma criança, você vê uma criança de 6 meses, irmão, já entrando no chambari? Sim ou não? Nós tivemos um amigo, né, que morava também lá no sul do Maranhão com a gente, e que com 6 meses, né, o neném dele estava no mingau de macaxeira. Irmão, mas esse menino, você olhava, você falava, aqui está o Hulk, é o Hulk, né, e deu aquela encorpada, mas mesmo assim, ainda não era alimento sólido, era um alimento que dava bastante sustância, como a gente diz por lá, mas não era alimento sólido. Por quê? Porque é natural de uma criança beber leite, tomar o leitinho, o alimento líquido. Não é natural o alimento sólido. Agora, também não é natural que essa criança cresça e continue com a dieta de uma criança, de um bebê. Na fé, o que seria o leite? O leitinho, a dieta do leite, Nery. A dieta do leite é o amor de Deus, é o afago de Deus, é o abraço de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Quem ama o abraço de Deus aqui, diga aleluia. É o perdão, é a graça, é a salvação. E é natural que nós, quando conhecemos Jesus, nós sejamos ensinados nessas coisas. Sim ou não? Nós vamos receber uma visita lá do nosso pastor, do nosso discipulador, o líder de célula, e ele vai nos acolher e vai dizer, querido, o Senhor é contigo, o Senhor te ama, o Senhor te acolheu, e o Senhor te salvou, e Ele te perdoou todos os teus pecados. Amém, glória a Deus. E essa é uma verdade absoluta, que vale para todo o resto da nossa vida. Essas verdades não mudam. Mas, muitas vezes, nós não saímos dessa posição. E nós estamos tão acostumados com o leitinho que nós queremos só essa palavra, nós queremos só esse tipo de mensagem. E aí, quando nós recebemos um alimento um pouco mais sólido, aquilo nos choca, aquilo nos contraria. O que é o alimento sólido? O que é a carne na fé? Né? Dentro desse conceito, o alimento sólido é a palavra de santificação, é a renúncia, é o sofrimento, por que não? É a doutrina, irmão, a doutrina. Por que Paulo fala que esses irmãos que estavam só lá no leitinho, e que não saíam dessa condição de crianças espirituais, eram levados de um lado para o outro por causa de qualquer vento de doutrina, qualquer doutrina que entrasse na moda, né? Que caísse lá no YouTube da época, os irmãos já estavam se desviando e se afastando, e se confundindo e entrando em dúvida. Por quê? Porque não tinham doutrina, não tinham uma base, raízes doutrinárias profundas. Tem pessoas que não querem ouvir uma palavra mais profunda, ou que não suportam ouvir uma palavra mais profunda. E isso é um sinal de quê? De que essas pessoas precisam caminhar mais na direção da maturidade. Essas pessoas precisam amadurecer em Deus. E quando eu falo isso, por favor, eu oro e peço ao Espírito Santo que ministre ao seu coração agora. Se você está nessa fase, querido, de alguém que começou a caminhar com Jesus agora, nesse exato momento, há alguns meses, pelo amor de Deus, não entenda que não salte etapas. É natural, é normal que você realmente dê esses primeiros passos e viva esse momento na sua vida.
Ninguém está falando que você tem que saltar etapas. Mas, irmão, sinceramente, me perdoe também por essa fala, mas se você é crente velho, está aqui há 20 anos ocupando essa cadeira, né? A cadeira de plástico já estava até com todas as impressões digitais, agora que trocou as cadeiras aí, não sei se já deu tempo de fixar a sua digital nela. É para você que eu estou falando, é hora de amadurecer. É hora de sair dessa posição de criança. É hora de receber alimento sólido. É hora de você buscar. E talvez você diga, não, mas é porque na igreja precisa ser pregado palavras mais profundas. Irmão, não é esse lugar aqui que vai te dar isso. É lá no seu quarto, é você e Deus, é você e a sua Bíblia. Amém? Eu digo que aqui não é lugar de alimento. O que você recebe aqui no domingo, irmão, isso aqui não é alimento, não. Alimento é que você recebe lá no seu quarto, você e Deus e a sua Bíblia. Quem aqui que só come uma vez por semana? Levante-se, santo do Senhor. Não estou vendo nenhuma auréola aqui. A gente come diariamente, é ou não é? Às vezes 3 vezes por dia. Eu sou do tipo que come 3 vezes por dia. Aí tem gente que come 6, 8, 10, 12, não sei. Então, isso aqui, no culto de domingo, você recebe, não é alimento. Essa palavra ela é uma exortação, ela é uma palavra de Deus para te chacoalhar, para te movimentar, para te mover, para fazer você sair do seu lugar, muitas vezes da letargia. É para isso que Deus usa os profetas que sobem aqui, mas o alimento é lá no seu quarto. E Deus está falando com você hoje, agora, amadureça para que você possa receber alimento sólido, criar bases profundas, raízes doutrinárias, se firmar em Deus, ser realmente fundamentado, construído sobre a rocha, não sobre a areia, que qualquer palavra, qualquer discussão, qualquer alvoroço te tira a estrutura, faz você perder a estrutura e quer largar Jesus por qualquer coisa. É hora de nós recebermos o alimento sólido. Hebreus 5,13 diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. No versículo anterior desse texto, ele diz, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. E às vezes, nós sentamos para conversar com alguns irmãos, né, que já têm uma longa caminhada com a igreja, né, com Deus, e mesmo assim, em questões elementares da fé, em doutrinas que são base da nossa fé, os irmãos não conseguem fazer uma exposição para alguém, não conseguem falar para alguém a respeito da salvação, não conseguem falar para alguém a respeito do perdão, da santificação, não conseguem falar para alguém a respeito do que é o fruto do Espírito, não conseguem falar para alguém das coisas mais básicas da fé. Me perdoe, irmão, mas eu tenho que lhe dizer, você ainda é uma criança. E eu estou aqui também como um profeta de Deus para dizer para você, é hora de crescer, é hora de amadurecer, é hora de amadurecer, é hora de criar raízes mais profundas. Amém ou não amém? Quantos ainda estão felizes com Jesus depois desse primeiro ponto? Aleluia. João 6, dos 60 ao 66, eu vou só citar o texto é um pouco longo, mas Jesus estava ali pregando para os discípulos, e ele começa a trazer doutrina, né, uma palavra mais forte, e ele estava preparando as pessoas para aquilo que a lei já falava, que o Messias iria viver, iria passar pelo sofrimento da cruz, e ele traz uma palavra mais dura, ele usa algumas analogias, como vocês devem beber do meu sangue, comer da minha carne, e quando ele começa a falar dessas coisas mais profundas, aqueles que só estavam acostumados com leitinho, que queriam mesmo era multiplicação de pão e milagre, eles começaram a ir embora, eles não suportaram a doutrina, eles não suportaram essas verdades, e ainda disseram para Jesus, quem é que pode suportar essa palavra? Quem é que pode suportar essa palavra? Ela é muito dura. Mas eu creio, querido, que você, a partir de hoje, vai tomar consciência disso, e vai dizer, Deus,
eu quero sair da superfície, eu quero ir mais fundo, eu quero conhecer os teus segredos, eu vou montar um plano de estudo da tua palavra, eu quero fundamentar a minha fé, eu não quero ser desses que são levados de um lado para o outro, por causa dessas doutrinas, né, que surgem como moda por aí, principalmente hoje, irmãos. A internet está cheio disso. Às vezes você está aqui, tem teu discipulador está lá te aconselhando, te orientando, orando para que Jesus trate seu caráter, sua vida e te abençoe. Mas às vezes um vídeo de 5 minutos no YouTube, ou de 30 segundos no Facebook, no Instagram, é capaz de fazer as pessoas mudarem completamente de rota, de direção. Doutrinas heréticas, malditas, que há algum tempo atrás entrou na igreja e fez muita gente se afastar. Coisas do tipo, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de uma instituição, eu posso ser crente na minha casa, eu posso cultuar sozinho, só eu e a minha família, porque eu não preciso de nada disso. E quantas pessoas caíram em heresias como essas, por quê? Porque eram crianças. E eu acredito que essa palavra é uma palavra urgente para a igreja do Senhor. Amadureça, irmão, amadureça. É tempo de nós deixarmos a infância espiritual e caminharmos numa direção de mais maturidade. Aleluia! Em que fase dessa jornada da maturidade você está? Em que fase? Do alimento sólido ou ainda do leitinho? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 3 e 4, Paulo fala ali a Timóteo na carta pastoral, e ele diz, alertando, e para aqueles dias, mas essa palavra é uma palavra para hoje, e eu digo talvez para todos os tempos, porque sempre houve pessoas assim. Ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se com fábulas. Nós vemos isso. Isso é atitude de quê? Atitude de criança. É a criança que não tem a perfeita compreensão de o que é um alimento nutritivo. É verdade ou não é? Se você oferecer brócolis para as crianças, o que elas fazem? Exceto algumas que são assim de outro planeta. Ela vai preferir o quê? O brócolis ou uma barra de chocolate? Eu acho que é a barra de chocolate, né? Porque elas não têm compreensão de o que é nutritivo, o que faz bem para o corpo. Elas vão querer satisfazer e aplacar seu desejo, saciar sua vontade, seu paladar, o que satisfaz o seu paladar. É isso que acontece hoje. Mas não aqui na Igreja da Paz. Aleluia. Todos aqui são amantes da doutrina, da sã doutrina. Como a Bíblia fala lá na igreja primitiva, tinha os bereanos. Aqui nós somos todos bereanos. Amém? Mas não são aqueles que pescam beré ali no lago, não. Bereanos, né, da região de Bereia, estudiosos da palavra. Segundo ponto, como é que eu faço distinção entre os cristãos maduros e aqueles que ainda estão nessa fase da infância espiritual? É a forma como nós reagimos ao colo. O colo para você, ele é socorro ou ele é consolo? Você está constantemente querendo ser consolado pelo colo, ou você aceita o colo quando realmente você está precisando de socorro? Para o bebê, para a criança, né? Ali como nós acabamos de citar um exemplo, o colo ele representa o quê? Ele representa o cuidado, a segurança, a proteção. Não tem um lugar mais seguro no mundo para uma criança do que o colo do pai, o colo da mãe. Mas se a criança cresce, ela se desenvolve e ela permanece no colo, começa a aparecer uma série de problemas, né? Vários problemas podem vir em decorrência disso. Primeiro problema, uma criança que cresce e continua no colo, ela vai se tornar uma criança insegura. O problema da insegurança, é isso que acontece. O colo aqui, irmãos, dentro desse contexto espiritual, são pessoas que são privadas de terem as suas próprias experiências com Deus, de sofrerem as situações que a vida
faz com que haja necessidade, é necessário que você passe por processos. Deus te coloca nos processos exatamente para que você amadureça, cresça. Mas, muitas vezes, nós já crescidos, não queremos viver os processos de Deus e nós estamos constantemente fazendo o que a criança faz. O que a criança faz? Me dá colo, papai. Colo, papai. Nós queremos o colo, nós queremos sair dessa situação de desconforto. Não queremos aceitar, viver esses processos que irão nos fazer amadurecer. E o que isso vai gerar na vida do crente, na vida do cristão? Ele vai te tornar um cristão inseguro, sem uma fé sólida, sem uma fé consistente. E é por isso que quando você passa por alguma dificuldade na sua vida, por alguma situação inesperada, que frustra as suas expectativas, a primeira coisa que você coloca em xeque, coloca em dúvida, é a sua própria fé. Porque você não passou por esses processos. Mas não é só a insegurança o problema. O segundo problema para essas pessoas que não saem do colo, elas geram uma sobrecarga excessiva sobre outros. Imagina você carregando um menino de 15 anos no colo, o dia inteiro. Você já pensou? O que isso vai gerar em quem está carregando alguém no colo? Isso vai gerar um problema de coluna, isso vai gerar algum distúrbio, alguma disfunção física em quem está carregando o outro. E na igreja não é diferente. Às vezes cristãos que não aceitam viver o processo de maturidade, acabam gerando uma carga excessiva sobre discipuladores, sobre os pastores, sobre o seu irmão que está aí do seu lado, e ele transfere os seus fardos, transfere todas as suas guerras, as suas lutas. Entenda, o que eu estou falando, querido, não é que você não tenha que ser pastoreado, que você não tenha que buscar ajuda. Não, não é isso. É bíblico que você tenha ajuda e pessoas do teu lado. Amém, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos abrir mão de viver o processo. E aqui é até uma palavra para você que é discipulador, para você que é líder de célula, para você que está aí, que ajuda todo mundo que está à tua volta. Cuidado! Existem processos que são necessários o teu irmão passar, porque é a forma de Deus amadurecer ele. E às vezes você, no desejo de ajudar todo mundo, aí acaba indo lá e sacando ele do meio desse processo, e você frustra algo que é necessário para a vida do teu irmão. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz em Efésios 4,14, para que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, o texto que nós lemos, né? Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. O que isso o que Deus está falando aqui? Nós precisamos viver esses processos para nós realmente amadurecermos, criarmos raízes, estarmos mais fundamentados nele, para que nós não sejamos essas pessoas enganadas, manipuladas facilmente. A Bíblia fala do exemplo de Barnabé, que foi essa pessoa que auxiliou o apóstolo Paulo no início da sua jornada. Paulo estava nessa fase da infância, e é natural. Paulo, ainda muito empolgado por causa da conversão, da primeira experiência dele, né, da experiência dele com Jesus lá no caminho para Damasco, e ele começa a se envolver em alguns problemas ali na igreja, com a comunidade. E Barnabé se coloca nessa posição. Ele entendeu que era necessário, naquela fase, ir lá e pegar o apóstolo Paulo e colocar no colo. E ele fez isso. Ele ofereceu o colo naquele momento porque era a infância de Paulo. Mas tão logo Paulo se desenvolveu, tão logo Paulo foi preparado, capacitado, meu irmão, ele saiu do colo e começou a andar com as próprias pernas e se tornou o maior evangelista que nós tivemos relatos na Bíblia, na história, né? A maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E tantas igrejas, foi chamado o apóstolo para os gentios. Por que isso aconteceu? Porque ele saiu do colo. Porque ele aceitou viver os processos que Deus colocou para que ele vivesse durante a sua jornada e alcançou e atingiu essa posição, esse lugar. Então, querido, existe o tempo do colo, mas uma vez que esse tempo, esse momento passa, você tem que sair dessa posição.
Você tem que sair dessa posição, coloca o teu pé na areia e começa a caminhar. Tem uma história, uma analogia, eu acredito que você já deve ter ouvido, antiga, que chama Pegadas na Areia. Quem aqui já ouviu essa história, né? Muito bonita, por sinal, a história, que diz que alguém estava olhando ali uma visão e olhava na areia da praia em momentos difíceis da sua vida, e ele olha e ele ora a Deus dizendo assim: Senhor, por que durante a minha jornada, nos momentos mais difíceis que eu estou olhando aqui, eu estou sozinho, o Senhor não está comigo? E aí uma voz fala com ele e diz: filho, você vê só um par de pegadas porque eu te carreguei no colo. Né? Você não estava caminhando sozinho, eu estava lá, mas estava te levando no colo. Talvez essa é uma visão que nós precisamos reavaliar, né? Porque às vezes nós, como cristãos, nos acostumamos muito a sermos sacados do sofrimento, mas o sofrimento é o processo pelo qual Deus nos faz amadurecer. E às vezes nós somos acostumados com essa ideia de que não, o sofrimento não, para mim não. E se alguém falar que você vai passar por aflições e vai passar por sofrimento, a pessoa já recusa aquela palavra. Meu irmão, mas não tem como recusar. São palavras do próprio Jesus, faz parte da nossa jornada. E se você não passa por isso, você não amadurece. Continua como uma criança espiritual. É necessário passar por esse processo. Quando nós formos colocados no colo, Deus sabe esses momentos. Deus sabe exatamente o momento que você vai precisar ser colocado no colo. São os momentos que nós precisarmos de socorro. E Deus vai levantar as pessoas certas para estar ali do nosso lado e nos oferecer o socorro. Ele sabe. Ele sabe. Não precisa você se preocupar. Não somos nós que vamos estar lá chorando e dizendo: Senhor, eu quero colo, eu quero colo. Não, irmão. Só ora a Deus e fala assim: Senhor, me faz suportar o processo. Me faz suportar o processo. Porque a Bíblia diz que Deus sabe, Deus conhece as tuas forças. Ele não vai te dar provações além das tuas forças. Então, se você ainda está passando por isso aí que você está passando, é porque Deus te conhece. Deus te conhece e sabe que isso é necessário para forjar em você o caráter que você precisa. Não peça a Deus para te tirar dessa situação. Amém? Tá, Nery, então eu sei que para nós diferenciarmos, né, as crianças espirituais, as pessoas mais maduras espirituais, são 3 coisas. Nós já falamos de 2. Quais são elas? Vamos lá? Me ajudem. Qual é a primeira? É o alimento, né? Qual é a dieta que você está tendo? Essa dieta é o quê? É leite ou carne? Está pronto para um chambari espiritual? Aleluia! Eu nem gosto de chambari. Segunda coisa, qual é a segunda coisa? Colo. Como é que você reage ao colo? Você enxerga o colo como? Como um lugar de socorro ou um lugar de consolo, né? É a criança que quer ser consolada pelo colo. Para nós, não. Nós vamos enxergar o colo como socorro. Naquele momento em que as suas forças falharem, Deus vai prover um colo, um lugar de socorro, seguro, abrigo, proteção. Amém? Mas nós vamos enxergar o colo como socorro de Deus. Terceiro, o trabalho. O trabalho. O trabalho para uma criança é brincadeira. Por isso que a gente diz que o trabalho de criança é brincar. A vida da criança é essa, a responsabilidade da criança é o quê? É brincar. Mas o adulto não, irmãos. O adulto enxerga de fato o trabalho como uma responsabilidade, encara o trabalho como serviço. Por isso que a gente fala: eu estou indo para o serviço, né? Você está servindo outras pessoas. No texto de Efésios, no versículo anterior, o texto que nós lemos, nos versos 11 e 12, Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando que nós saímos da infância e começamos, de fato, a trilhar o caminho de um adulto? Quando nós começamos a assumir responsabilidades. Mais uma vez eu digo, existem pessoas que estão há anos, há muito tempo caminhando com Deus, mas nunca assumiram sua posição, nunca assumiram seu lugar
não se colocaram nessa posição de servir os outros, ainda continuam como crianças dizendo só: eu quero comida, eu quero bebida, eu quero que me sirva, eu quero que troque a minha roupa, eu quero que me dê banho. Não, isso é atitude de criança. Uma pessoa madura, o cristão maduro, ele entende a sua posição e que agora é a hora de ele servir os outros. Essa posição, essa fase adulta, ela tem muito mais a ver com satisfazer as necessidades dos outros do que até as suas próprias necessidades. E aí Paulo traz aqui, isso também é bem didático, para nós, como que nós podemos servir o corpo de Cristo. Deus te fez com um DNA, Deus te fez com uma estrutura preparada para servir. Cada um de nós aqui tem uma estrutura pronta para servir. E ele diz: olha, todos vocês aqui, todos vocês, ou eu separei você para ser apóstolo, ou para ser profeta, me ajuda aí, ou para ser evangelista, para ser pastor ou ser mestre. Cada um de vocês aqui tem estrutura para isso. Nery, mas eu não sou líder de célula, eu não sou discipulador, eu estou aqui na igreja há bastante tempo, mas ainda não me envolvi em nenhum ministério. Então essa palavra é para você mesmo, irmão. Deus te trouxe aqui, foi muito de propósito. Você tem a estrutura para servir. Vamos conhecer os ministérios? Você vai se identificar com um deles. Quem são os apóstolos? Talvez você está enxergando na sua mente aí, apóstolos. Não, vamos tirar essa visão aí. O apóstolo está aqui, irmãos, é no meio da igreja. Esses ministérios não são da plataforma, eles são o corpo de Cristo. Todos nós fomos feitos por Deus com a estrutura de um desses ministérios, para servir o corpo de Cristo. O apóstolo é aquele que tem uma estrutura em si para liderar, para dar comandos, né? Por isso que, se a gente comparar com os dedos da mão, o apóstolo é como o dedo polegar aqui, né? É aquele que dá a indicativa do sim ou do não, e que toca todos os outros dedos, que dá a direção, que dá comando. Como é que é você na célula? Você é desse tipo? Se você é o apóstolo, você já chega lá dizendo assim: quem é que está com a dinâmica hoje? Quem foi que ficou com o louvor? Gente, vamos lá, já está na hora de começar, vamos organizar aqui as cadeiras. Esse é o apóstolo, essa é a estrutura do apóstolo. Aí você tem o profeta, né? Quem é o profeta? O profeta, por isso que é esse dedo, é aquele que aponta o caminho, é aquele que aponta a direção, que constantemente está trazendo alguma direção espiritual. O evangelista é quem? O evangelista é o dedo do meio, porque ele vai para o meio da multidão, é ele que ergue a voz, leva a sua voz para anunciar Jesus, para falar de Jesus, né, com a mensagem, com um tom evangelístico, para trazer as pessoas que ainda estão no pecado para Cristo, e ele aponta o pecado, e ele expõe o pecado sem expor as pessoas. Você tem o pastor, que é o dedo anelar, né, que é esse homem ou essa mulher de aliança, essa pessoa do cuidado, que quando tem alguém que está afastado da célula ou da igreja, ele já tem esse cuidado de ir lá, de trazer essa pessoa, de arrebanhar, de trazer para perto. E você tem o mestre, que é a pessoa do ensino, aquela pessoa que é mais dada às coisas mais profundas da palavra, e que ensina, e que da mesma forma, mesmo assim, olhando para os dedos das mãos, ele se coloca como o menor de todos, mas é aquele que Deus usa para trazer ensino, para alinhar a igreja com a doutrina. Aí eu pergunto para você, será que todos esses ministérios são necessários? Sim ou não? O que acontece se esses ministérios não se evidenciarem na igreja? A igreja deixa de ser edificada, porque a Bíblia diz que esses ministérios se manifestam para a edificação do corpo. Então, a única vez que eu vou pedir para você fazer isso na mensagem hoje, olha para quem está do seu lado e diga assim: você é muito necessário, irmão. Você é muito necessário. Por favor, se manifeste, né? Amadureça para assumir o seu lugar no reino de Deus. Para trazer mais clareza ainda sobre qual é o seu papel, eu vou contar uma história. Para você identificar os 5 ministérios e saber quem você é dentro desses papéis. Tá bem? Combinado? Imagina uma cena de um acidente. Acontece um acidente de carro. Sei que você já viu uma cena, né, de pelo menos alguém caindo da bicicleta. Aí todo mundo junta e vai para cima do acidente. É assim ou não é?
Aí logo tem aquela multidão em cima. E ali dentro a gente consegue ver os 5 ministérios. Primeiro, o apóstolo. O apóstolo, o que ele faz? Ele chega lá e ele já quer resolver as coisas. Gente, alguém liga para o SAMU, por favor? Tem alguém aqui que sabe fazer primeiros socorros? Se tiver alguém, gente, sai de cima aí, vamos dar um espaço para ele poder respirar. E já começa a organizar o ambiente e chamar o socorro. Quem é? É quem tem essa pegada, né, apostólica, é o apóstolo. Essa pessoa foi feita por Deus com essa estrutura. Aí o profeta, o que o profeta faz? Ele chega lá, ele já olha para o cenário e diz: eu sabia que ia acontecer algo. Eu senti quando eu saí de casa, porque eu tive um sonho hoje. Esse sonho, eu vi uma panela caindo do fogão, eu sabia, era uma virada da panela, o carro virou, bateu o carro. Eu senti. Aí você tem o evangelista, o que o evangelista faz? Gente, junta aqui, ó. Todo mundo esteja preparado, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Por isso, se alguém estiver aqui agora e não aceitou Jesus ainda, essa é a hora. Faça uma oração comigo, coloque a mão no seu coração, Senhor Jesus. Aí você tem o pastor. Quem é o pastor? O pastor é o que está nem aí para nada disso, irmão. Ele já corre lá para a vítima e já está lá fazendo os primeiros socorros e dizendo: como é que você está? Você está sentindo dor aonde? E ele vai lá prestar os socorros e já pega a pessoa e coloca na maca e vai cuidar e vai olhar a ferida, ver se quebrou a perna, se deslocou. É a pessoa do cuidado. E o mestre, o que o mestre faz? É a pessoa mais analítica, né? Aí ele já chega lá e diz: rapaz, eu acho que o carro veio dali, nessa direção, não, pela freada aqui, eu acho que foi alguma falha mecânica, não sei, bateu, deu 3 viradas. Qual é o seu perfil? Né? Como é que você se identifica dentro desse cenário? Por que eu estou te falando isso, querido? Porque você precisa se manifestar. Ei, você sabia que é um mito esse negócio de crente de banco? Eu nunca vi falar de crente de banco, irmão. Tem crente da Bíblia, tem crente em Jesus, mas crente de banco, está errado. Você foi feito, criado por Deus para se manifestar. A Bíblia diz que ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da mesa. Você tem que acender a candeia e colocar onde? Em cima, para que traga luz para todo o ambiente. Então, em nome de Jesus, hoje, desperta, saia da infância, assuma o teu lugar como alguém adulto, crescido, maduro em Deus, e comece a servir o reino, irmãos, ao invés de ficar somente na posição de ser servido. A menos que de fato você seja um cristão recém-convertido, eu desafio você hoje a sair dessa posição e começar a buscar esse lugar de maturidade em Deus. Se coloque no seu lugar de pé, se coloque de pé. Aleluia. Eu quero orar com você. A maturidade, ela não tem como ser liberada com imposição de mãos. Então, eu não vou orar por você hoje ou te fazer um convite dizendo: sai do seu lugar e vem aqui à frente para que você se torne maduro. Não, porque a maturidade, ela só é adquirida através de processos. É você se submetendo aos processos de Deus, para que você possa amadurecer. E isso leva tempo, né? Isso leva tempo. Eu sei que existem algumas pessoas que amadurecem precocemente. Hoje pela manhã eu estava contando aqui que inclusive o trabalho é algo que ajuda a gente, né, humanamente falando nisso. Eu, desde muito cedo, comecei a trabalhar. Eu me lembro que eu, bem novinho, eu com 11 anos de idade, eu tinha lá uma caixinha de engraxate, que é algo que a gente nem vê mais hoje, né? Mas eu tinha lá a caixinha de engraxar sapato, e eu ia para o mercado municipal lá na minha cidade, e ia ali, e eu ganhava 50 centavos por cada sapato que engraxava. E aí depois eu mudei de profissão, eu fui trabalhar numa movelaria. Me lembro como hoje, que eu chegava em casa parecendo o Gasparzinho, porque a minha função era de pegar o pó que saía dos móveis, e eu chegava branco em casa. Mas estava ali trabalhando. E aos 14 anos de idade, eu abri meu primeiro negócio, minha primeira empresa. Eu abri um salão de beleza, sou, né, porque não deixa de ser, cabeleireiro. Parecia o Edward, mãos de tesoura, né? E estava lá, eu tenho até uma foto icônica, eu ia trazer hoje, não trouxe, né? Eu cortando o cabelo do meu avô, já falecido, para mim é uma dádiva, um presente essa foto. Mas como o trabalho, aquilo ali me fez amadurecer cedo. Eu sei que muitos de vocês aqui têm história semelhante, né?
de terem já trabalhando muito cedo, assumindo responsabilidade muito cedo. Então veja você, querido, o papel que tem você dizer um sim para Jesus hoje e se colocar à disposição para servir no reino, abrindo as portas da sua casa para receber uma célula, se colocando na posição para ser preparado e cuidar de pessoas e se tornar um discipulador, se tornar um líder de célula. Por que não se tornar um pastor, investir no reino, ser um mantenedor? Existem tantas e tantas formas de você servir, querido, mas Deus está dizendo, você não pode ficar nessa posição que está hoje, a posição de alguém que ainda é uma criança. Não, nós precisamos de homens e mulheres maduras, de teleios no reino de Deus, para fazer a obra de Deus. Nós temos o mundo inteiro para ganhar para Jesus, amém? As nações precisam ouvir de Jesus, e para isso acontecer, você precisa ser luz, você precisa ser maduro.